Então, pessoal, essa aqui é a segunda entrega da matéria de linguagem de programação, dada pelo professor Cláudio Miceli, e é o trabalho justamente do desafio do Kaggle, que nos foi dado as opções de desafio que a gente poderia escolher para fazer um tratamento de dados, um modelo de predição para submeter no Kaggle como desafio. Então, o desafio que a gente acabou escolhendo foi o do Titanic. E o nosso grupo consiste justamente nos componentes da André Mendes, Derek Werneck, João Reis, Maria Carvalho e Rian de Jesus. Então, como eu havia falado, a gente começou escolhendo o desafio do Titanic, e é um desafio que consiste basicamente em você obter uma base de dados extensa sobre os passageiros do Titanic, que envolve informações como nome, idade, quantidade de parentes que estavam acomodados no navio junto com eles, se título, em qual cabine estava, qual classe estava, e a partir desses dados a gente consegue montar modelos de predição com base diversos fatores, como, por exemplo, a correlação. Pessoas mais ricas tinham maior tendência de sobreviver do que pessoas mais pobres. Então, o maior desafio aqui foi a gente pegar esses conceitos que a gente já sabia sobre correlação e transformar isso em algo, em um modelo matemático que pudesse ser gerado por meio do Python, né? Da utilização da linguagem Python. Então, agora o Derek vai explicar um pouquinho como é que a gente fez a parte técnica, mas basicamente é isso. Então, mudando aqui para o nosso GitHub, a gente começou. Como o modelo do Kaggle nos dispõe alguns CSVs, né? Com as informações dos passageiros do Titanic, a gente pegou e separou 30% para teste e 70% para treino. É uma relação comumente utilizada. Existem grupos que usam 40-60, outros usam menos. Mas como essa é a padrão, nós utilizamos a padrão, até porque foi o nosso primeiro contato com a ciência de dados. É, Fizemos aqui um documento no estilo do Jupyter para explicar qual foi a ordem do nosso pensamento até chegar no resultado obtido. Basicamente, nós começamos com uma obtenção e limpeza de dados. Depois dessa limpeza, uma análise, né, desses dados e da correlação entre eles. É, Nós pegamos os dados, né, e transformamos todos em variáveis, em números, né, em números inteiros. Tiramos algumas conclusões com base nos portos de quem embarcou no Titanic, é, toda uma questão de é, classe social com base em qual porto a pessoa entra, a quantidade de parentes, de pais, filhos, irmãos e cônjuges também importa muito. Então a gente, com essas correlações, nós fizemos a limpeza dos dados, retiramos os dados nulos e começamos a treinar o nosso modelo para fazer a predição, né? Esse é um desafio de classificação e nós precisamos fazer a predição do, do passageiro, o que é, com base no que o nosso código compreende, a gente informar, dar um passageiro para ele e ele tentar acertar se o passageiro sobrevive ou não. Nesse desafio a gente conseguiu uma acurácia de 79%, que foi até que é 79,8. Foi bem relevante, foi bem satisfatório para o nosso nível de conhecimento e ciência de dados. Foi o nosso primeiro projeto. É, eu achei
bem interessante. Aqui no nosso GitHub, que nós vamos disponibilizar, nós temos o arquivo desafio.py, com o código em si, né? Um arquivo do Titanic Challenge, que é do modelo do Jupyter, para você ver a ideia de como segue o nosso pensamento para o desenvolvimento da solução. A solução, né, o submission.csv, e os CSVs que o Kaggle disponibiliza para treino, teste e o gender submission. Basicamente foi isso. Aqui no nosso relatório a gente explica mais ou menos um pouco melhor como que a gente fez cada coisa. O vídeo é mais informativo e demonstrativo. Foi bem interessante, eu acho que o grupo todo ficou bem satisfeito com o resultado. Nós nos reunimos durante algumas semanas e fizemos as reuniões para decidir as coisas. Tiveram muitas decisões em grupo necessárias nesse grupo, quer dizer, nesse trabalho, talvez até mais do que no trabalho 1, porque o trabalho 1 era um site, então o modelo do site, ele já é meio que... A gente já tem uma ideia do que é um site na cabeça, e aí quando você trabalha com ciência de dados, você tem que meio que fazer algo com base em informações que às vezes você não tem. Então, por exemplo, teve o caso em que tinha gente que a idade era nula. E aí a gente tinha que preencher com uma idade, né? Senão dava problema. E aí a decisão que o nosso grupo teve foi pegar e fazer um código que pega a idade de todas as pessoas e faça uma idade média. E a gente vai colocar a idade média na pessoa da idade nula. Porque isso não soluciona o problema, obviamente, mas dessa maneira a gente pelo menos mantém o gráfico da idade, né, igual. Não necessariamente igual, mas a média vai ser a mesma. É isso. Nós gostamos muito do trabalho. Muito obrigado. Foi muito bom terminar a matéria com esse trabalho. Eu fiquei com vontade de fazer outros desafios do Kaggle. Foi bem satisfatório. É isso. Tchau, tchau.